Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Quero deixar aqui uma pequena reflexão. O fim do mundo, o juízo de Deus sobre o aspecto bíblico e o entendimento religioso. Então, os irmãos do sistema religioso, assim, quando acontece, ou quando acontecia, quando nós estávamos lá, quando acontecia algum fenômeno na natureza, algum episódio, alguma situação no mundo. Então eles diziam assim, olha, é Jesus que está voltando, é fim do mundo, é o fim dos tempos. E eles diziam, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até hoje, quando acontece alguma coisa assim que chama atenção, eles dizem assim, volta logo Jesus, eu estou ansioso esperando a volta do Senhor, volta logo Senhor e acaba aqui com essa terra e tal, porque eu quero ir para o céu. Então eles falam de um jeito como se a vinda do Senhor, né, no aspecto religioso, fosse algo bom, algo maravilhoso. Ah, porque Jesus vai voltar um dia, e aí nós vamos para a eternidade, vamos deixar de sofrer, etc, etc. Mas, queridos, não era esta a visão que o povo de Deus tinha acerca da vinda do Senhor, não. A vinda do Senhor, que o povo de Deus, que a história bíblica narra, era dia de trevas, de terror, de escuridão, sabe? Então, ninguém desejava isso. Você está pensando que os apóstolos desejavam isso? Você está pensando que os discípulos desejavam isso? Pelo contrário, todos estavam espantados. Claro, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que estavam ali submetidos ao Senhor, eles estavam firmes no Senhor. Mas era algo estrondoso, algo que dava medo. Hoje não. Os evangélicos, principalmente, eles tratam esse assunto como se fosse uma coisa maravilhosa. Ah, porque em breve, né? Jesus vai voltar, e aí vem o fim do mundo e tal. Queridos, tudo já se cumpriu. O fim do mundo que Jesus falava já se cumpriu. E não era dia de paz, de alegria, de felicidade, como eles pensam. Ah, vem Jesus. Ah, eu estou ansioso pela volta de Jesus. É mentira, irmão. Eles falam isso, mas sem entendimento, porque quando você mergulha dentro dos contextos acerca do fim dos tempos bíblicos, e a vinda do Filho do Homem e o juízo de Deus, era algo terrível, algo assustador. Olha essas profecias, eu vou ler algumas profecias aqui para a gente entender um pouquinho. Livro de Amós, no capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha, isso é a profecia acerca do fim do tempo, do fim dos tempos, que aconteceu de fato. 18, Amós 5,18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que queirais vós este dia? Dias de treva será esse dia, e não dia de luz. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma serpente. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Ou seja, será trevas. Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Olha como seria o dia do Senhor, biblicamente falando. Para o povo ficar aí desejando, né? Ah, que esse dia aconteça logo, etc, etc. Então, observe as características desse dia do Senhor, biblicamente falando. Mais uma vez, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia, o dia do Senhor? Não será dia de trevas? Ai daquele que deseja o dia do Senhor. E é justamente o oposto do sistema religioso. O sistema religioso deseja o dia do Senhor.
Volta logo, Jesus. Ah, Senhor, venha logo e destrói essa terra. Ah, Senhor, venha julgar essa terra. Eles falam isso sem entender. Ai daquele que deseja o dia do Senhor. Por que é que vocês desejam o dia do Senhor? Não será o dia do Senhor dia de trevas e não de luz? Como se o homem fugisse do leão e se encontrasse com o urso? Como se entrasse em uma casa e colocasse a sua mão à parede e fosse mordido por uma cobra? Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Pois é, este seria ou foi o dia do Senhor, biblicamente falando. Mas o povo não compreende. Olha outra profecia, Ezequiel capítulo 7, eu vou ler aqui alguns versículos só para a gente trazer luz aos textos. Ezequiel capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1, vou ler alguns versículos aqui, talvez até o 12. Olha lá. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, filho do homem, dizei assim: o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Acerca de quê? Acerca da terra de Israel. Por quê? Porque o fim era justamente para a terra de Israel. Vamos confirmar isso em Amós novamente? Você vê que o fim, de fato, era para a terra de Israel. Não tinha nada a ver com todas as nações. Tal. Vamos ler novamente Amós, capítulo 5. Olha lá. Amós, capítulo 5. Agora vamos ler o versículo 21 em diante. Olha lá. Amós, capítulo 5, versículo 21 em diante. Fala que eles estavam preparando festa, se reunindo, tocando instrumentos, mas Deus não se agradava de nada daquilo, porque isso aqui está dentro do contexto da escatologia consumada, do juízo de Deus, da parousia, do retorno do Filho do Homem sobre as nuvens, do fim do mundo. Versículo 21. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas reuniões, assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. É justamente o contrário do sistema religioso. O sistema religioso diz assim, não, você tem que estar na igreja, louvando e adorando, esperando o Senhor voltar. Ah, eu era de um lugar que a líder religiosa, a pastora, ela dizia assim, olha que amor pelos membros. Ela dizia assim, tomara que Jesus volte quando vocês estiverem em suas casas, porque vocês não querem mais vir para a igreja, para a casa do Senhor. Eu vou orar, ela dizia, eu vou orar para quando Jesus voltar, ele voltar na vigília da noite, para que só estejam na casa de Deus aqueles que de fato têm vida no altar. Então ela desejava, o desejo dela era que Jesus voltasse uma hora que o povo tivesse disperso do templo. Olha para isso, né? Ou seja, o povo tinha que estar tudo dentro da igreja, cantando, louvando, ouvindo a mensagem do pastor, para quando Jesus voltar, encontrar todo mundo ali na pseudo comunhão. Olha aqui. 21. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, sacrifícios e ofertas, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei. Afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas melodias, as melodias dos teus instrumentos. 24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então observe que tudo era voltado para a casa de Israel. E esse contexto, esse texto, está dentro do contexto do juízo de Deus. É o que nós lemos, Amós, a partir do versículo
18. Entenderam, abençoados? Que estava se referindo à casa de Israel, à terra de Israel, o povo de Israel, o juízo de Deus para julgar a nação de Israel. Vou ler novamente o versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Não será dia de trevas e não de luz? Como se o homem fugisse do leão e se encontrasse com o urso? Como se entrando numa casa, colocasse a sua mão sobre a parede e fosse mordido por uma cobra? Então observe que eles desejavam o dia do Senhor e Deus disse, ai daquele que deseja o dia do Senhor. E eles estavam ali se reunindo, fazendo festa, tocando instrumento, oferecendo sacrifícios sobre o altar, e Deus não se agradava de nenhum deles, Deus não tinha prazer neles. Mas a religião pensa que Deus tem prazer nessas coisas. Não, porque nós desejamos o dia do Senhor, porque nós estamos buscando a Deus no templo, porque nós estamos... Não, abençoado, isso aqui era para a casa de Israel. Agora voltando a Ezequiel mais uma vez, capítulo 7. Depois vem a minha palavra do Senhor dizendo, e tu, filho do homem, profetiza, dizer, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim. Olha o que Ezequiel estava profetizando. Vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Mas de que terra? Do mundo, cosmo? Não, estava falando sobre a terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, porque a profecia era com relação à terra de Israel. Nós lemos lá em Amós e estamos confirmando aqui a profecia em Ezequiel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra de Israel. Versículo 3. Agora vem um fim sobre ti, porque enviarei a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as abominações. Versículo 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia sobre a casa de Israel. Versículo 5. Assim diz o Senhor, um mal, eis que vem o mal. 6. Vem o fim, despertou contra ti, e eis que vem o fim. Versículo 7. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra, falando da casa de Israel. Vem um tempo, e é chegado o dia da tua perturbação, e não da alegria sobre os montes. Versículo 8. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, porei sobre ti todas as tuas abominações. 9, Ezequiel 7:9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que castigo. Versículo 10. Eis aqui o dia do Senhor, eis que vem. Veio a tua ruína e florescerá a vara, e reverdeceu a soberba. Versículo 11. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da tua multidão, nem do teu ruído, nem haverá lamentação por ti. Versículo 12. Vem, o tempo é chegado, era uma profecia, o dia do Senhor, e o que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Tudo profecia acerca do fim para a casa de Israel. E isso, abençoado, ocorreu no ano 70. Profeticamente falando, biblicamente falando,
Escatologicamente falando, essas profecias, tanto de Amós como de Ezequiel, se cumpriram no ano 70 da era cristã. Tem mais, Daniel. Olha lá, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante, diz assim, são linguagens proféticas, olha lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo era esse? O povo de Daniel. E quem era o povo de Daniel? Os judeus. E sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, que era o fim da lei que iria acontecer. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Sela a visão e a profecia. Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25, Daniel 9:25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas estas assolações. Profecia de Daniel. O príncipe de outro povo irá invadir a cidade santa e vai destruir e queimar o santuário. Isso aconteceu quando? Justamente no ano 70. Observe que a profecia de Daniel, Jesus confirma em Mateus 24. Olha lá, Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Agora, olha o que diz Mateus 24, versículo 15 em diante. Diz assim, quando, pois, virdes a abominação e a desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. 18. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. 19. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga, não tem nada a ver com arrebatamento da igreja, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Para quem não sabe, nos sábados os judeus estavam todos concentrados ali guardando o sábado do Senhor e os portões de Jerusalém estavam trancados. Então se acontecesse no sábado, a matança seria muito pior. As grávidas e aquelas que estavam amamentando, por certo, teriam dificuldade para fugir para os montes. Quem estava no monte não podia descer para buscar nada em casa, tinha que dar no pé, porque era fuga. O dia do Senhor era justamente o cerco, foi justamente o cerco dos romanos para a casa de Israel. O juízo de Deus, a vinda do Senhor sobre as nuvens, era uma linguagem profética, bíblica, que o povo conhecia como vingança de Deus, como juízo de Deus sobre nações, para abater as nações. O sacerdote Caifás, ao questionar Jesus, Jesus disse, e tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele rasgou as suas vestes e esbofeteou Jesus e disse que aquilo era uma blasfêmia. Por quê? Porque ele sabia que a vinda do Filho do Homem, ou a vinda de Deus sobre as nuvens, era para julgar as nações, como ele julgou os povos antigos, o Egito e tantas outras nações, biblicamente falando. Então eles conheciam essa linguagem. Então esta linguagem não era uma linguagem, não era uma história desejada pelo povo. Eram dias difíceis, dias de guerras, dias de trevas, dias de assolação. Mas não, os evangélicos hoje, vem Senhor,
Ah, o dia do Senhor está próximo. Ah, o Senhor está voltando. Ah, como se você... Não, ai daquele que deseja o dia do Senhor. Eles não entendem o que aconteceu historicamente falando. E eles estavam ali desejando. Olha o que Pedro falou na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro, está lá no capítulo 3. Olha lá. Segunda Pedro, capítulo 3. Diz assim, versículo 1 em diante. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo e sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Que santos profetas? Daniel, Ezequiel, Amós, os profetas que falaram, profetizaram acerca disso. Do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, o mandamento que os apóstolos entregaram. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Últimos dias, abençoado, não é no nosso século, foi lá no primeiro século. Pedro está falando aqui antes do ano 70, antes destas coisas acontecerem, antes dessas profecias acontecerem. Então, eram os últimos dias que eles estavam vivendo ali. Que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirado da água, e do meio da água subsiste. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, que era o juízo, né? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então observe que Pedro estava dizendo que ali eles estavam vivendo os últimos dias, porque os últimos dias ali estava próximo ao juízo de Deus. Para o fogo e o dia do juízo, para a perdição, destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para com o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, porque era a promessa de Deus. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro estava entendendo aqui que haveria um dia do juízo, que eles já estavam vivendo ali os últimos dias e que de fato isto iria acontecer. O dia do Senhor seria um dia terrível de julgamento, de sentença para a casa de Israel, de destruição para os ímpios dentro daquele contexto. Mas eles não. Eles pegam isso aqui, espiritualizam, não entendem que isso aqui aconteceu de fato, que isso aqui, essa narrativa aqui, a vinda do Senhor era sinônimo de juízo para Israel. Os céus e a terra que agora existem serão queimados a fogo. Querido, não era o céu e a terra que iria pegar fogo, não. Os elementos se desfarão. A queda do templo aconteceu. De fato, aconteceu definitivamente o fim pactual. A transgressão do povo foi cessada porque Cristo ele cumpriu todas as profecias. Mas o povo não entende isso. E fica aí. Vem, Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Não entendendo biblicamente que a vinda do Senhor, o juízo de Deus sobre aquele povo, era um dia de trevas, de julgamento, sabe? Guerra e rumores de guerra. Aí, como eu falei, todo evento que acontece hoje, alguma guerra no mundo, alguma coisa, eles pegam aqui a Bíblia e dizem, olha, está escrito aqui, ó irmão, é Jesus voltando, ó. É Jesus voltando porque Jesus disse que iria acontecer isso aqui, ó. E é justamente isso que está acontecendo no mundo. Não, abençoados, não é.
Não é isso, não é disso que Jesus estava falando. Mas infelizmente o povo estava acreditando nisso. Jesus mesmo disse, olha, quando vocês verem Jerusalém sitiada, quando vocês verem Jerusalém cercada, saber que é chegado a vossa sentença. Quando vocês verem Jerusalém cercada, sitiada, não estava falando, abençoado, do mundo cosmo. Não, era Jerusalém, era Israel. Por quê? Porque o julgamento estava ali decretado, o juízo de Deus iria acontecer para aquele povo. Infelizmente, o sistema religioso colocou medo, pânico nos nossos corações, nas nossas mentes. Por quê? Porque eles pregavam literalmente ao pé da letra. Olha, Jesus vai vir assim, e todo olho verá, e vai acontecer isso e tal. Por quê? Porque eles não compreendem que isso aqui agora ficou na história. Isso de fato aconteceu. Não é para ninguém ficar desesperado, sabe? Não, não, irmão, mas tá aqui, tá escrito, irmão, olha aqui, olha. Não, abençoado. Aconteceu. No ano 70, se você pesquisa um pouco na história, aí você vai ver que o imperador Tito invadiu Jerusalém com mais de 60 mil soldados romanos, destruiu Jerusalém, destruiu aquela nação. O templo foi incendiado. Essa é a linguagem, metaforicamente falando. Os elementos se desfizeram a fogo. Hoje o que existe daquilo que aconteceu no juízo de Deus é lá a muralha, né? As muralhas da lamentação. Mas o povo não, o povo gosta de espiritualizar tudo e colocar tudo para um futuro incerto, não entendendo que todas as profecias e a lei, elas se cumpriram em Cristo. Tudo que você lê aqui no Antigo Pacto, tudo que você lê aqui no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que você lê aqui na narrativa, você vai entender que isso de fato aconteceu, já se cumpriu. Em Mateus 24, ainda tem um... Mateus 24? Tem um detalhezinho, bem interessante. Olha lá, Mateus, capítulo 24, deixa eu ver se é o versículo 14. Mateus, acho que é o versículo 14. Vamos lá, Mateus 24. Mas, irmão, para isso acontecer, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Eles falam isso, né? Agora a pergunta é, quantas pessoas nascem, morrem e nunca ouviu o evangelho? Então isso não vai acontecer nunca. Na visão religiosa não pode acontecer nunca. Ele diz, não, porque para Jesus voltar, este evangelho, segundo eles, tem que ser pregado no mundo inteiro. Mateus 24, 14 diz assim, olha lá, e este evangelho, Jesus estava falando para os seus discípulos, para os judeus ali. Aí Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A minha pergunta é, como que este evangelho que Jesus estava falando seria pregado a todo mundo? Aí ele diz assim, não, nós temos que pregar o evangelho no mundo inteiro, porque senão Jesus não volta. Quando todo mundo ouviu o evangelho, aí Jesus volta. Como assim, abençoado? Tem gente que nasce hoje e morre amanhã. Quantas pessoas já nasceram, já morreram e não viram o evangelho? Entendeu? Então ele não vem nunca, mas não vem mesmo. Na visão religiosa ele não vem mesmo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ô irmão Elcio, então me prova que este evangelho foi pregado em todo o mundo, porque se Jesus disse, este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Ah, irmão Elcio, então você está equivocado. Não veio o fim porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Foi sim. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Olha lá. Colossenses capítulo 1. Jesus disse, este evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. E exatamente isso, e foi exatamente isso que aconteceu. Colossenses, olha lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 23.
Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado ou será pregado? Ou ainda vai ser pregado no futuro? O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, ou seja, no mundo, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Viu? Mateus 24:14. Disse Jesus de Nazaré: e este evangelho será pregado em todo o mundo, porque o mundo ali, no conceito de Jesus, era o mundo casa de Israel. Era para o povo de Israel. Aquela mensagem tinha que chegar nos 4 cantos da terra de Israel em testemunho a todas as nações. Então observe que o fim não era para todas as nações. O testemunho era para todas as nações. Nós, da nação brasileira, nós temos um testemunho hoje. Esse testemunho é válido. Jesus disse, e este evangelho, Mateus 24:14, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E ele foi pregado em todo o mundo. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Que mundo que Jesus estava falando? Judeu, casa de Israel. Porque ele mesmo disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Paulo vem e confirma isso, Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, de fato, abençoado, o evangelho do reino de Deus, a palavra que tinha que ser pregada lá no primeiro século, antes do fim do mundo, que era o juízo de Deus sobre a nação de Israel, profetizado em Amós, profetizado em Ezequiel, profetizado em Daniel, profetizado em Mateus 24, profetizado na segunda carta de Pedro, definitivamente aconteceu dentro daquela geração. Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? A geração dos seus ouvintes, aquele povo que estava ali ouvindo o Senhor no primeiro século. Queridos, nós estamos 20 séculos depois. Isso aconteceu no primeiro século. E a igreja está dizendo, Jesus vai voltar. Jesus voltou no primeiro século. Passaram-se 20 séculos e o povo está esperando Jesus voltar. Porque não entenderam que a volta do Senhor foi em forma de juízo para julgar Israel. Queridos, o Senhor não vai voltar mais e não é uma volta física. Ele já voltou, já julgou Israel, o Espírito do Eterno habita em nós, a igreja está perfeita, abençoada, nós somos salvos no Eterno, perfeitos no Eterno, nós estamos pleno, vivendo a plenitude da graça, nós estamos vivendo o resultado perfeito daquilo que era promessa para aquele povo. Querido, sabe quando é que Jesus vai voltar? No conceito religioso, nunca. Jesus volta, só se for nesse sentido, individualmente para cada um de nós, quando deixarmos este corpo aqui e habitar para sempre com o Eterno. Porque Ele já está em nós, Ele vive em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Naquele tempo, o Espírito não habitava nas pessoas. Por quê? Porque Jesus estava ali. Ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Ele foi, voltou, cumpriu todas as coisas e hoje nós estamos perfeitos no Criador. Amém? Fique com essa reflexão. Eu sei que é um alimento sólido e o sistema religioso rejeita. Mas nós, em graça, nós abraçamos e, biblicamente falando, nós estamos certos, convictos, que essas coisas, de fato, já aconteceu, tá bom? Obrigado você pelo carinho. Se gostou, compartilha, deixa teu like, tá bom? Deixa essa reflexão aqui. Mais tarde voltamos com mais uma mensagem para edificar as mentes e os corações. Graça e paz, graça eterna.